Perfeito. Olá, meus amigos. Meu nome é Ricardo Baesso. Eu estou aqui em nome da comunidade espírita.info para mais um encontro com o professor espírita. Essa é uma atividade que tem como objetivo traçar um diálogo entre o conhecimento técnico, científico, filosófico da universidade, da academia, com o pensamento espírita. Temos conosco hoje a professora Sandra Helena da Silva Monteiro, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e militante do movimento espírita dessa cidade, que se localiza aqui na zona da Mata Mineira. O tema é o ensino do espiritismo para as crianças. Nós vamos começar colocando para a Sandra Helena a seguinte questão. Os autores espíritas, eles enfatizam a importância do conhecimento espírita na formação da personalidade do indivíduo, da criança. No entanto, a gente não vê em muitos pais espíritas uma importância maior nesse esforço de levar a criança para o contato com o espiritismo no centro. Como você vê essa situação? Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Ainda mais pensando um tema de extrema importância. Sempre o foi, mas neste momento em que a vida nos convida a uma reflexão mais sobre quem nós somos e o nosso papel no mundo, esse tema é de extrema importância, né? E o Ricardo, ele traz inicialmente uma afirmativa da importância do conhecimento, do ensinamento do espiritismo na formação da personalidade das crianças. Mas aí, Ricardo, para a gente conversar sobre isso, eu vou fazer uma voltinha, tá? Vou lá na educação escolar, até para a gente tentar criar um contexto para entender inicialmente o que é esse ensino de espiritismo para crianças, né? Bom, uma pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: os pais, de modo geral, será que eles realmente gostam de levar os filhos para a escola? Né? Pensando a escola comum, a escola regular, ou será que eles concebem a escola como um lugar, primeiro, que há uma ajuda no cuidado com a criança, né? E é um lugar onde a criança fica, o filho fica, durante algumas horas do dia. Tanto é que hoje a gente está vendo toda essa questão, se volta o ensino presencial, se não volta, a presença da escola na vida dessas famílias. Quando a gente pensa isso e quando a gente analisa isso, a gente vai observar um dado interessante que é o seguinte: quanto mais escolarizados são os pais, mais eles tendem, isso não é uma regra, né, mas é uma tendência a se preocupar com em qual escola eles vão colocar os filhos e com a frequência à escola e ainda com a qualidade dessa frequência. E aí, sim, se nós fizermos, né, uma comparação, nós vamos suspeitar que quanto mais religiosos são os pais, mais eles se ocuparão em levar os filhos para a prática religiosa. Então, a gente pensaria o seguinte: pais, né, trazendo para a nossa situação da doutrina espírita, pais que frequentam a casa espírita, que vão à reunião pública, grupos de estudo, eles tendem a levar mais os filhos para essa prática, né, para esse aprendizado. Mas assim como a escola, a gente precisa pensar que a instituição religiosa é uma instituição a qual atribuímos valores, né? E a pergunta é: qual o valor atribuído a essa instituição pelos pais, pela família? Qual o entendimento que essa família, que os pais têm na relação com a instituição religiosa? E para quê que eles precisam da instituição religiosa? Grande questão é: será que esses pais, será que nós, pais, mães, paramos para pensar qual o valor que nós atribuímos à instituição religiosa? E aí eu quero que você perceba o seguinte: eu estou dizendo de instituição religiosa e não do conhecimento da religião, dos valores, dos fundamentos, tá? Então, porque a questão é, muitos pais não levam os filhos para o aprendizado da religião na instituição religiosa. Isso não quer dizer que o fato deles não irem para a instituição religiosa, eles não se preocupem com a educação moral da criança, pautada em valores humanos universais, pautada na cultura da paz, na comunicação não violenta, da solidariedade. Então, eu acho que é uma coisa importante a gente diferenciar isso. E aí, o que eu vou estar focando mais nessa conversa com você é exatamente essa ida à instituição religiosa. No contexto de vida, né? E aí não estou falando agora do contexto da pandemia, que as atividades presenciais estão suspensas, mas um contexto antes
e para a gente pensar esse contexto depois. Bom, a gente, se você quiser interromper, tá, Ricardo? A qualquer momento, Tá fique à ótimo, fica à vontade. vontade. Senão é um gato aqui, vou falando direto. Fica à vontade, tá ótimo. Tá certo. Nos dias atuais, a gente vai perceber o seguinte: as instituições sociais, elas vêm sofrendo, historicamente, com uma certa descrença por parte da sociedade como um todo. Dentre as instituições que vêm sofrendo essa descrença, nós temos a escola, e temos também a instituição religiosa. E isso, dentre esse todo da sociedade, que está tendo uma descrença nessas instituições, estão também nós pais. Né? Então, quando a gente fala, a instituição está caindo numa descrença, mas quem, diante da sociedade? Mas quem é a sociedade? Somos nós. Então, somos nós que estamos, com o passar do tempo, desacreditando nessas instituições. Então, a questão é, por que isso está acontecendo? Né? Então, assim, algumas hipóteses, tá? Por que está acontecendo isso? Se a gente pensar na questão da religião, atitudes praticadas e defendidas hoje por líderes religiosos e aí das diversas confissões têm sido colocados sob análise crítica de muitos pais e mães. E aí eles têm optado por distanciar da religião, não dos princípios da religião, não da teoria, dos fundamentos, mas das instituições, se distanciar dos representantes dessas instituições. Então, isso, se a gente pensar num campo social mais amplo, tem um impacto extremamente significativo. Quando um líder religioso vai na mídia, né, e é independente de qual seja, WhatsApp, Facebook, Instagram, TV aberta, e tem atitudes e defende práticas que são extremamente, assim, contrário ao que a própria religião propõe. Né? Então, muitas pessoas, muitos pais têm desacreditado nesse sentido. Essas atitudes costumam muitas vezes ser reprováveis, mas muitas vezes também são abomináveis. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente pensa, por exemplo, as pessoas que frequentam as casas espíritas, de forma mais ampla, a gente tem dois grupos de pessoas. Aí eu estou trazendo para o espiritismo, mas para todas as instituições religiosas. A gente tem um grupo de pessoas que buscam um apoio social, e aí esse apoio social, alimento, roupa, diversas coisas materiais, mas também passe, instrução no momento de dor. Então, estou pensando isso como um apoio social. E temos um outro grupo de pessoas que são aquele grupo de pessoas que vão para estudar, para conhecer a doutrina espírita, que a gente poderia dizer assim, que são os trabalhadores. Mas dentre os trabalhadores, tem aqueles que vão pelo apoio social. Né? Então, a gente tem que trabalhar com esses dois grupos. Normalmente, tanto um grupo quanto o outro, ele vai e ele leva o seu filho, mas isso se dá na medida em que tal prática lhe seja significativa. A partir do momento que a frequência à instituição religiosa, que os líderes, e aí o líder religioso, os líderes religiosos, eles têm um peso muito grande. Porque a gente aprende com o estudo, a gente aprende com a teoria, mas principalmente com o exemplo. Então, quando eu começo a analisar o comportamento, a atitude daquela pessoa que na minha instituição é um referencial para mim, e eu começo a perceber que aquilo ali não está de acordo ou que é reprovável, eu não vou continuar fazendo aquilo. Né? Então, as famílias, assim como as crianças, os adolescentes, eles vão continuar frequentando na medida em que aquilo é significativo. Deixou de ser significativo, vai deixar de fazer, vai deixar de praticar. Bom, aí tem uma outra dimensão. Eu estou pontuando várias questões para a gente poder pensar. A outra dimensão é o seguinte: a gente pode pensar nas demandas dos pais nos dias atuais. Tá? Então, pensar na correria de trabalho, a cobrança de uma vida social, de tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente vê as pessoas reclamando como a rotina é extremamente estressante. Então, você vai ter pais com jornadas de trabalho muito extensos, um estresse devido a dinâmicas sociais, por exemplo, trânsito. Né? Então, se você pega o ID, por exemplo, que é em Santa Luzia, aí você tem um participante que mora lá na Zona Norte, são dois extremos da cidade. O que ele vai ter de desgaste no trânsito, no horário de pico, para sair da casa dele para ir até o ID, então isso é um causador de estresse. Então, nesse sentido, a gente vai entender o quê? Que cansaço e estresse
são motivos mais do que o suficiente para não ir à evangelização hoje. Então, depois de um dia de jornada de trabalho, eu estou cansada e ainda vou ter todo o estresse da dinâmica social para chegar até a instituição religiosa, então hoje eu não vou, só hoje. Só que aí, quando chega na semana seguinte, só hoje, só hoje. E isso vai criando uma rotina de não ir, né? E a gente sabe que todas essas práticas, assim como o trabalho, é uma prática de esforço. São poucos aqueles que vão espontaneamente, que vão, né, assim, se preparam para aquele dia, naquele momento, que conseguem isso. Então, para muitos de nós, essa rotina disciplinar ainda é na base do esforço. Então, isso pensando na dinâmica dos pais, tá? Agora a gente vai pensar na dinâmica das crianças. Qual que é o ritmo de vida das crianças hoje? Escola. Escola com exigências que extrapolam em muito a sua sala de aula. Atividades extras, língua estrangeira, esporte, arte e muitas outras coisas que no dia a dia da criança, isso causa o quê? Cansaço e estresse. É muito comum os pais chegarem em casa depois de uma rotina, uma jornada diária de trabalho e ter que fazer trabalho da escola, ter que estudar com o filho, dever de casa, dever do curso de língua estrangeira e tem que ver alguma coisa de esporte, alguma outra coisa da dinâmica do dia do seu filho. Então, também para a criança, cansaço e estresse são motivos suficientes para não ir à evangelização hoje. Então, se a gente pegar a rotina de vida hoje, tanto dos pais quanto dos filhos, eles têm uma ótima justificativa. Estou cansado, estou estressado. Bom, mas vamos supor que não tenha esse cansaço, que apesar do cansaço, essa coisa toda, nós vamos nos organizar para ir. Aí vem aquele dilema, o dia que a criança não quer ir, o dia que o adolescente não quer ir. Então, nesse cotidiano corrido dos dias atuais, que tantas coisas, tantos motivos desviam a atenção dos pais da evangelização, desviam a atenção dos filhos, muitas vezes não ter a briga nossa de cada dia para ter que ir para o centro espírita, para a evangelização, é um ótimo motivo para não ir. Então, assim, a primeira coisa que é extremamente importante é a gente contextualizar isso, tá? Então, a gente vai perceber que por que os pais não levam não é uma resposta tão simples. Isso pegando só essa dimensão de vida social, de vida familiar. Né? Não estou entrando aqui na dimensão do espírito, na dimensão dos conceitos da religião, estou trazendo um contexto de vida mesmo. Bom, qual o contexto dessas famílias? E aí tem uma coisa que agora entra mais nessa dimensão de formação humana, formação moral, que é quais são os valores que fundamentam as prioridades dessa família. Isso é uma coisa que, assim como lá no início eu levantei a hipótese de que pais mais escolarizados tendem a procurar escolas que do conceito deles são melhores, com uma melhor rotina, com melhor qualidade de ensino, e que pessoas que frequentam as casas religiosas tendem a levar mais os filhos, aí a gente tem que pensar o seguinte, quais são os valores que fundamentam as prioridades dessa família? E aí há que considerar, né, que as crianças, especialmente as menores, elas são conduzidas pelos pais. São eles que levam, trazem daqui, né, para todos os lugares. E desta forma, a responsabilidade de levar essas crianças e esses adolescentes para a evangelização é dos pais. Então, em última instância, né, e isso desde o evangelho cristão, os fundamentos da doutrina espírita e a maioria das religiões que eu conheço, quem tem a responsabilidade de fazer a iniciação da criança, de ensinar os primeiros passos dela nessa formação religiosa são os pais. Então, em última instância, a evangelização é responsabilidade dos pais. Mas a gente precisa pensar nesse contexto todo de vida dessa família, quais os valores que fundamentam as prioridades dessa família. E aí, dentro disso, o quanto a religião faz parte das prioridades dessa família. Muito bom, Sandra, mas uma coisa que eu sempre notei, e você também deve ter notado, nossos filhos foram evangelizados desde muito pequenos, né? Muitas vezes eles relutavam em ir e procuravam, de uma forma ou de outra, ficar em casa e a gente acabava levando. Só que a impressão que eu sempre tive é que no final eles gostavam.
relutavam em ir, mas voltavam felizes, voltavam bem, porque tinham gostado do que encontraram lá. A criança gosta realmente da escola espírita de evangelização? Ô, Ricardo, é muito interessante, voltando à comparação com a escola regular, né? Quantas vezes a gente tem que brigar, ou eu não tenho mais essa fase, né? Mas briguei com meus filhos para levantar, acordar, tomar café, ir para a escola. E aí iam, se divertiam o máximo e voltavam felizes da vida. E no dia seguinte, a mesma rotina. Se você perguntar para crianças e adolescentes o que eles mais gostam na escola, o que eles vão responder? Os amigos. Entendeu? É a presença com os amigos, a mediação com o professor, a interação no espaço da escola que faz com que tudo aquilo se torne significativo. Então, quando essa família consegue superar, contornar, romper com todas essas dificuldades, aquilo é significativo. Por isso que lá no início eu coloquei, enquanto essa prática for significativa, enquanto essa prática, o estar lá, fizer parte das prioridades dessa família, eles irão. Entendeu? Então, assim, o estar lá é bom. Sabe aquela questão do tipo, eu vou sair para fazer caminhada. Eu adoro. Nossa, eu volto feliz e tudo. Os primeiros 10 minutos são horrorosos, né? Não é nem os primeiros 10 minutos, é eu conseguir levantar, se organizar, sair e dar os primeiros 10 passos. Depois flui. Né? Então, assim, o estar lá é bom. O estar lá é significativo. Por menos conhecimento teórico que se tenha, falar de solidariedade, falar de acolhimento, falar de amizade, é algo que nos acalenta a alma, né? É algo que nos acalenta enquanto espíritos. Então, isso é bom. Isso é muito bom. Isso faz bem a nós. Ainda quando esse fazer bem é uma chamada de atenção em relação à nossa conduta, ao nosso comportamento, mas isso nos faz bem. Então, por isso que é bom. Tá? Na mocidade, por exemplo, né, eu trabalhei muito tempo com mocidade, às vezes os adolescentes chegavam emburrados, com pai e mãe levando até a porta. E na hora de ir embora, pai e mãe tinham que ir lá na porta chamar para ir embora. Então, o estar é muito bom. O difícil, nesse primeiro momento, nesse primeiro contexto, é vencer ou contornar, né, toda essa dimensão. Mas se os princípios religiosos, se está na instituição religiosa, fizer parte da prioridade dessa família, o estar lá é bom. Excelente, é exatamente o que eu penso. Vamos deixar os pais, vamos lá para o centro agora, falar um pouquinho da escola espírita de evangelização. Os evangelizadores, né, o termo que habitualmente se usa, embora haja quem proponha outro termo, mas por hora usa esse termo, eles não são professores. Eles não têm formação escolar na área da pedagogia. O Centro Espírita trabalha com voluntários, são pessoas de boa vontade. Como você vê isso, né? Pessoas sem uma formação na área do ensino, ensinar. Então, ensinar todos nós o tempo todo ensinamos e aprendemos alguma coisa, né? Mas é muito interessante isso porque, sim, a gente costuma nomear essa prática de evangelização, especialmente das crianças nas casas religiosas, como escola de evangelização, né? E aí é que é fundamental a gente entender esse termo escola. Escola enquanto lugar de aprendizado. Então, ok, estamos usando corretamente o termo escola de evangelização, quando a gente pensa que ali haverá uma intencionalidade de um ensino sistematizado de um determinado conhecimento. Certo? Só que essa escola de evangelização não é a mesma instituição escolar, aquela instituição social que tem a responsabilidade de, por exemplo, o ensino do conhecimento construído ao longo da história da humanidade nas ciências. Então, há coisas diferentes aí. Então, para essa instituição escolar que assume esse compromisso diante da sociedade, do ensino, por exemplo, da alfabetização matemática, alfabetização em língua portuguesa, alfabetização nas ciências, ou aprofundamento desses conhecimentos, quando a gente trata dessa instituição, então sim, nós temos que ter profissionais com formação específica para isso.
Então, se você está tratando de alfabetização, você tem que ter uma pessoa com formação em pedagogia que tenha conhecimento teórico e prático para esse processo de ensino, certo? Quando a gente fala da escola de evangelização numa instituição espírita ou numa instituição religiosa qualquer, não necessariamente você tem que ter profissionais com formação acadêmica na área da pedagogia ou de outras licenciaturas. Então, são princípios diferenciados. Se você estiver falando da instituição social escola, aí sim, nós precisamos de ter esses profissionais com essa formação específica. Mas no caso da instituição religiosa, não necessariamente precisa ter essa formação. E aí eu queria tecer alguns comentários, né? Primeira coisa é o seguinte, apesar da gente estar usando, né, o termo escola, não tem as mesmas características. E tem até uma outra coisa interessante, que é o seguinte, as escolas públicas no Brasil são escolas laicas, né? Então, por aí a gente já começa a pensar que são processos de ensino um pouco diferenciados. Os princípios, as bases são um pouco diferenciados. As instituições religiosas, elas vão ter o objetivo de quê? Do ensino e do aprendizado dos dogmas e princípios e a propagação desses dogmas e princípios para os fiéis. Então, é ensinar, é uma coisa bem específica, que é ensinar os princípios daquela religião para as crianças, para adolescentes, para adultos, né? Considerando esse contexto, aí o que a gente vai pensar? Que esses voluntários da evangelização, não necessariamente eles têm que ter uma formação acadêmica. Claro, se você tem uma pessoa lá com formação em pedagogia, com conhecimento técnico, com conhecimento teórico, principalmente sobre desenvolvimento humano, é possível que essa pessoa tenha uma prática diferenciada. Mas por que eu estou dizendo que é possível? Porque a formação acadêmica não é garantia que você faça um bom trabalho. Quando a gente está tratando de trabalho voluntário, existe uma dimensão desse trabalho voluntário, que é exatamente esse voluntariado, né? A boa vontade de se colocar naquele papel. Então, a dimensão de um trabalho e do outro é muito diferenciada. Bom, e aí, assim, quando a gente pensa também em voluntário, então a gente já sabe, diversos estudos têm mostrado que a boa vontade não é o suficiente. Boa vontade é 50%, mas você tem que ter também uma formação. Então, a questão é, precisa ter formação acadêmica? Do meu ponto de vista, não necessariamente. Mas precisa ter formação? Sim. Então, esse evangelizador, independente da instituição religiosa que ele trabalha, ele precisa ter uma formação para essa evangelização? Precisa. E aí, quando a gente pensa, né, o que seria essa formação? Essa formação ela vai ter alguns princípios como da formação acadêmica, que é pensar o que eu pretendo que essas crianças aprendam, o que eu pretendo que esses adolescentes aprendam, o que eu pretendo que esses adultos aprendam. E aí o que eu pretendo que essas crianças aprendam numa escola de evangelização é diferente do que o que eu pretendo que elas aprendam numa escola comum. Mas essa pergunta ela é a primeira pergunta, o que eu pretendo? A segunda pergunta é para quê? Para que, no meu entendimento, essa criança, esse adolescente precisa aprender isso. E aí vem a terceira pergunta, que é o como. Quando a gente pensa em evangelizadores, o que e o para quê, muitas vezes a gente responde rapidinho. Muitas vezes a grande questão está em como ensinar isso. Então, talvez a formação, ela tenha que se perguntar também nesse como, né? No ponto da escola de evangelização religiosa, ele não vai se diferenciar nessas perguntas. O que, o para quê e o como. São questões que nesse processo de formação desse evangelizador precisa estar em pauta, né? Porque até mesmo em casa, na educação dos nossos filhos, dos nossos netos, a gente pensa isso. Por que eu estou tomando essa atitude? Qual o meu objetivo a tomar essa atitude? Né? Ou então eu observo alguma atitude da criança, do adolescente que não está legal. Como eu vou fazer para ele aprender que pode ter uma outra atitude? Né? Então, assim, em síntese, para a evangelização, os voluntários precisam não só de um conhecimento teórico da religião, da doutrina, mas eles precisam também ter algum tipo de conhecimento do processo de ensinar. E aí, nesse processo de ensinar, a gente vai ter que se dedicar. A casa religiosa, a instituição religiosa, ela vai ter que se dedicar a isso. Quando a gente pensa em quem vai formar, em quem vai pensar esse processo de formação, a
Aí talvez sim, a gente tenha que buscar pessoas, principalmente sobre um conhecimento sobre desenvolvimento humano, né? E um desenvolvimento humano que seja coerente com os princípios daquela instituição religiosa. Né? Porque se você pensa a pessoa humana como um animalzinho a ser adestrado, você vai ter um tipo de ensino. Se você pensa na pessoa humana como uma máquina a ser programada, você vai ter um outro tipo de ensino. Agora, se você pensa na pessoa humana como um espírito encarnado em processo de aprendizado, de desenvolvimento e de evolução espiritual, os seus fundamentos serão outros. Então, isso é uma coisa que a instituição ela precisa ter muito clareza. Qual é a concepção que eu tenho desse sujeito, dessa pessoa, desse ser humano que está aqui comigo? Se nós pegarmos uma criança, por exemplo, de 3 aninhos, uma criança que normalmente, né, dentro de um quadro geral, ela já sabe falar, ela já tem uma boa desenvoltura com a língua, ela se locomove bem, ela já sabe dizer sobre um pouco dos seus valores, um pouco daquilo que ela gosta, aquilo que é interessante e também daquilo que ela não gosta, tá? Dentro de cada concepção de ser humano, a gente vai tratar essa criança de forma diferente. Mas se nós pensarmos, por exemplo, a doutrina espírita, nós sabemos que ali nós temos um corpo infantil, um corpo de criança, mas que muitas vezes o espírito que anima aquele corpo, o espírito que habita aquele corpo, o espírito ali reencarnado, ele vai precisar de orientações, ele vai precisar de direcionamento, de diretrizes muito diferentes de uma outra criança. E pensar que ali é um espírito que já está em um processo de formação. Então, é muito interessante, Ricardo, quando a gente pensa, por exemplo, alfabetização na escola. Tá? Tem muitas pessoas que dizem assim, eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para a escola, a ser alfabetizada, a chegar no ensino superior, né? Mas se nós pensarmos, ainda pode haver no Brasil, no mundo, mas eu vou trazer para o Brasil, espíritos que seja a primeira encarnação que eles têm acesso à escola. Se a gente pegar, né, em tempos assim, encarnação, tempo na erraticidade, encarnação, nesse processo dinâmico, nós podemos encontrar de verdade espíritos que é a primeira vez que estão reencarnando em um contexto social em que seja possível a eles terem acesso à escola. E da mesma forma na instituição religiosa, a gente pode pensar que há espíritos que pode ser a primeira vez, a primeira encarnação, que eles vão ter acesso a uma educação religiosa sistematizada. Então, não dá para formatar. Então, a gente precisa pensar desenvolvimento humano, do ponto de vista, por exemplo, da psicologia, da medicina, mas a gente precisa pensar desenvolvimento humano, principalmente, né, no nosso caso da doutrina espírita, em desenvolvimento daquele espírito encarnado. Então, a formação desse evangelizador não pode desconsiderar isso. Existe ainda uma prática, né, isso já foi muito mais forte, quando eu também tive alguma experiência com a evangelização de crianças, e isso foi que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, né, já faz bastante tempo, tinha um processo que era de apostila. Né? Então, a gente ia fazer um curso que nos ensinava a como usar aquelas aulinhas, e aí não estou dizendo no sentido pejorativo, né, o aulinha, mas o título era aulinha para a evangelização, e aí, assim, vinha lá o roteirinho, o objetivo que a gente tinha que fazer, qual parte do evangelho ou do livro dos Espíritos a gente tinha que citar, e depois um desenho para colorir. Isso, há 20, 25 anos atrás, isso era interessante, porque a escola tradicional também fazia isso. Só que para as crianças de hoje, isso é o suficiente? Para as crianças de hoje, isso é o significativo? Né? Eu tenho um netinho de 2 anos, e outro dia nós estávamos conversando sobre a formiga. E ele falou, matar, vovó? Eu falei, sim. Será que precisa? Vamos ver a formiga. E aí, toda vez que ele vê formiga agora, eu vejo que ele se relaciona com a formiga de forma diferente. Ele sabe que ele não pode deixar a formiga morder nele, ele não pode mexer no formigueiro, ele me chama. Mas ele questiona sobre a natureza, ele questiona sobre a vida. Então, será que para essa criança,
ouvir falar do Evangelho e depois colorir uma figura que representa aquela história é o suficiente? Ou será que ele quer perguntar sobre isso? Ou será que ele quer conversar sobre isso? Será que ele quer experimentar, né? Quando a gente fala de compartilhar, de solidariedade, será que ele prefere compartilhar o lanche, construir alguma coisa para compartilhar com o colega ou colorir o desenho? Então, até essa formação, essa instrução que nós estamos levando aos evangelizadores, isso precisa ser pensado. E isso é da responsabilidade da instituição. Tem um sistema maior? Sim, você Oi, tocou fala. num ponto, um ponto fantástico, que seria, inclusive, a pergunta seguinte, e você já explanou de uma forma sensacional. A necessidade do centro reinventar, das lideranças, dos trabalhadores, não só de evangelização, como o espiritismo do adulto, viverem a realidade dos tempos que estamos inseridos. Nós estamos numa mudança de era, não é? Não é apenas uma época de mudança. A gente vive a saída de uma sociedade, não é, denominada de industrial para uma pós-industrial. Tudo está mudando. As pessoas hoje já não focam tanto em objetos, em bens materiais, querem viver experiências, né? Então, você colocou uma coisa fantástica, que é a necessidade do centro estar se a todo momento reinventando para poder atingir essa criança, esse jovem que chega lá. Sobre essa questão da dificuldade com certas pessoas, só para lembrar, eu acho curioso esse dado, que quando Pedro II deixou o governo com a República, né, no finalzinho do século XIX, o Brasil tinha 90% de analfabetos. 90% de analfabetos. Então, muito provavelmente, Chico chegou a dizer isso, muitos espíritos nunca foram sequer alfabetizados, nem nas experiências na Terra, nem nas experiências na dimensão espiritual. Então, daí você colocou muito bem essas dificuldades, né? Agora, Sandra, uma questão prática, a gente está terminando, para aproveitar a sua experiência, você trabalhou muito tempo com mocidade espírita. Um drama para o centro, um drama para a família, é o jovem que em determinado momento acha que não tem mais idade para a mocidade. Ele está sem graça, está constrangido, porque estão chegando novos. Ele já está com 19, está chegando um menino de 13, não é? Ele já tem barba, bigode, já tem uns meninos que nem bigode tem, e ele fica sem graça, e aí deixa a mocidade, e a gente não sabe o que fazer com esse moço. E aí, fala para a gente sobre isso. Então, Ricardo, antes de entrar nessa questão, eu queria apenas, a título de exemplificar, Madre Teresa de Calcutá. Para mim, assim, é um dos espíritos realmente exemplo que nós tivemos na Terra. Quando Madre Teresa de Calcutá ela sai do convento e ela vai então se dedicar ao cuidado aos doentes, ela faz um curso de formação em enfermagem. Sabe? Claro que a gente vai pensar que ela tinha toda uma dimensão de espíritos que a orientavam, que a apoiavam, mas quando ela diz que ela queria cuidar de doentes, o superior dela falou, então você tem que aprender a ser enfermeira. E ela foi trabalhar com o médico na cidade de Pátina como auxiliar. E quando ela chegou lá, eu acho essa uma passagem fantástica da biografia dela, o quanto ela se assustou em ter que aprender a limpar. Ela tinha todo um coração generoso, toda boa vontade, nossa, né, assim, sem comentários sobre tudo essa dimensão espiritual dela. Mas para ser enfermeira, ela teve que aprender assim. Ela teve que aprender a limpar ferida, ela teve que aprender a limpar corpos sujos, ela teve que aprender a dar alimento, ela teve que aprender a fazer o alimento. Ela fez uma experiência, uma formação que deveria ter um longo maior, mas em 6 meses o médico a liberou e falou, você está pronta, pode seguir. Então, há boa vontade, mas há que ter conhecimento. E isso é uma coisa que, infelizmente, às vezes na doutrina espírita eu vejo que a gente peca. A gente peca porque a gente parte do princípio de que você é bom, então você é um espírito mais evoluído. E a gente precisa estudar muito, conhecimento teórico é extremamente importante, mas a gente precisa saber em que direção a gente está levando isso, né? Bom, mas agora falando dos jovens, aí a minha grande paixão, né? Os adolescentes, essa coisa toda. Então, eu não penso, Ricardo, que seja só essa questão de diferença de faixa etária. Eu acho que a questão ela é bem mais complexa do que isso. E aí eu enumerei aqui alguns pontos. Vai ser coisa bem, bem rapidinho, mas alguns pontos que eu enumerei que eu acho que é fundamental para a gente pensar. Porque uma coisa é a criança. A criança, os pais levam.
A criança, no seu desenvolvimento cognitivo, ela pensa, ela reflete, ela questiona, mas há uma certa limitação até na elaboração desse pensamento crítico, né? De como ela relaciona as relações. No adolescente, no jovem, a gente já tem uma outra dinâmica. Tá? Então, assim, quando eu estava na coordenação de mocidade, a gente via adolescentes que iam porque tinham um certo interesse. Então, às vezes, o interesse era, depois da mocidade vai para o McDonald's, depois da mocidade vai para o cinema, depois da mocidade. Então, sempre havia um movimento de barganha, de troca, porque os pais não podiam mais simplesmente obrigar a ir, então criava sistema de troca. Isso é errado? Bom, é a opção que eles encontraram, foi o jeito que eles encontraram, e é o que você falou, depois que chegavam lá, se sentiam felizes. Depois que chegavam lá, curtiam, viam sentido e acabavam ficando muito bem, né? Mas aqui, então assim, independente da forma como os pais levavam, independente da forma como eles chegavam até lá, o tempo que eles estavam lá, se aquilo que acontecia ali era significativo, ainda que fossem apenas as relações de amizade, que era num outro patamar, era aprendizado, né? Então, nenhum tempo é perdido, nenhum processo é perdido. Se eles estavam lá, quer seja ouvindo o evangelho, quer seja discutindo bases da doutrina espírita, quer seja discutindo relações com os amigos, tudo isso era formação. Agora, sobre a saída, a não continuidade desse adolescente, desse jovem na doutrina espírita, e aí é na doutrina, não é só na frequência da mocidade. Tá? Eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa ter muita tranquilidade para lidar, porque faz parte desse processo de mudança, de transição que a gente está vivendo. Bom, a primeira coisa que eu queria pontuar é o seguinte, na adolescência é um momento de grandes descobertas, né? E aí, dentre elas, uma descoberta fantástica, que é extremamente libertadora, e depois que a gente vira adulto, a gente pensa, podia ter adiado, que a gente descobrir que os adultos não podem mais me obrigar a fazer o que eu não quero. Então, eu começo com argumentos, muitas vezes até mesmo com briga, né? Dizer que eu não vou mais fazer aquilo que eu não quero fazer. E aí, muitos pais, muitos responsáveis, para evitar essa briga nossa de cada dia, deixa para lá. Um dia, quando você for adulto, você vai ver a importância disso. Um dia, quando você quiser, você vai procurar. Então, uma primeira coisa é isso. Se durante a infância toda ele foi levado, pode ser que chegue um momento da adolescência, até a psicologia até vai dizer, né, que um momento de contradição, que eu preciso entender que eu não sou feita à imagem e semelhança dos meus pais, que os meus pais já não são mais tudo que eu imaginava. Então, essa resistência, que eu não quero mais fazer o que vocês mandam eu fazer. Então, isso é uma característica da adolescência que a gente precisa pontuar. E sim, há situações que isso se dá em relação à religião, né? Então, há situações em que os adolescentes acaba deixando para segundo plano essa questão da religião. Mas ir à instituição religiosa, muitas vezes eles continuam tendo uma prática dentro de casa, por exemplo, o culto do evangelho no lar, assistir uma palestra, discutir sobre alguma passagem de um livro e até mesmo ler. Eu conheço adolescentes que não queriam mais ir na casa espírita, exatamente para contestar os pais, mas que liam com muita dedicação, com muita seriedade, até os livros de Kardec, né? Uma outra situação que também é própria da adolescência é que quando ele começa a desenvolver uma análise, uma observação, uma análise mais crítica do comportamento dos adultos à sua volta, ele começa a perceber que esses adultos não são exatamente como eles imaginavam. Eles não são exatamente a imagem que eles criaram. Tem aquele momento em que a gente descobre que os nossos pais não são super-heróis, né? Eles são mortais, são espíritos em evolução, com muitas virtudes, mas também ainda com muitos vícios, com muitas coisas boas, mas com muitos defeitos, que são pessoas frágeis, falíveis, como qualquer outro. Neste momento, eles podem começar, é muito comum isso, a comparar o comportamento que lhe é sugerido, por exemplo, nas casas religiosas, ou até mesmo pelos pais, e que os pais não fazem. Sabe aquela coisa assim, eu mando você fazer, mas eu não faço? Eu recomendo que você faça, mas eu não faço? Por exemplo, a gente sempre diz aos jovens, não vai beber, não vai fumar, não vai usar drogas lícitas ou ilícitas, porque não é legal, não é bom, não faz bem para o seu corpo, né? Só que muitos pais bebem e fumam. Poxa, então por que eu não posso beber se meu pai bebe, se a minha mãe bebe? Por que eu não posso fumar se meu pai fuma, se a minha mãe fuma?
Por que eu não posso dar uma resposta agressiva se o tempo todo eu recebo resposta agressiva? Por que eu sempre tenho que ser solidária, dividir, se não fazem isso comigo? Então, neste momento, o adolescente, no seu próprio desenvolvimento psíquico, né? A maturidade do corpo, e a gente sabe, para nós espíritas, na adolescência, recobrar, né, de muitas tendências, habilidades e conhecimentos que a gente veio construindo ao longo da nossa existência como espíritos, isso tudo pesa mais nesse momento. E aí eles começam a comparar esses modelos. É muito interessante porque há adolescentes que realmente se frustram, sabe? Adolescentes que realmente dizem, não vale a pena, que se revoltam, que não querem mais. Existe tudo isso. Mas há adolescentes que simplesmente falam, isso é incoerente, isso não está de acordo. Então eles acabam desistindo, afastando. É um momento, eu penso, de elaboração daquele espírito entre o modelo que me é apresentado e aquilo que as pessoas à minha volta fazem. Para o adolescente, Ricardo, isso é muito sério. Para o adolescente, isso é muito doloroso. Ele vive, né, essa crise muito pesada. Por exemplo, quando ele está numa determinada religião, ele acredita nos princípios daquela religião, ele vai construindo valores, princípios, ideais, e de repente um líder religioso tem uma atitude abominável. Isso para ele é muito sério. O adolescente ele vive uma crise muito pesada mesmo, sabe? E muitas vezes a gente não reconhece isso. Teve duas situações, assim, uma situação principalmente que me chamou muita atenção, de uma jovem que eu acompanhei, e essa jovem, no início da adolescência, ela descobriu um movimento feminista, e eu sou feminista e tal, a mulher, porque nós temos que vencer o machismo, essa coisa toda, a mulher não é objeto sexual do homem, e ela frequentava a mocidade, e militante, e participante, essa coisa toda. Até que num determinado momento, numa confraternização de mocidades, o que ela percebeu? Que o próprio coordenador da mocidade, que era jovem também, que os outros meninos da mocidade, todos na mesma faixa etária, o objetivo deles na confraternização é quem vai pegar quem. Quando ela se deu conta disso, né, e aí foi quando eu tive a oportunidade de conversar com ela, ela falou, vocês são todos falsos. É falsidade, a gente prega o amor universal, a gente prega o respeito, a gente diz que não importa se você está encarnado num corpo de mulher ou de homem, o que importa é o respeito e a valorização. E olha lá, o que eu vi, o que eu vivi. Então, assim, ela estava muito revoltada com a situação. Ela estava magoada, ela estava decepcionada. E isso depois, né, à medida que eu fui conversando, foi muito forte nessa confraternização. Mas ela começou a perceber que isso acontecia dentro da casa espírita. Sabe aquela coisa de se arrumar para ir para reunião, e aí as meninas, não, passar maquiagem, roupa, isso, aquilo, porque precisava se destacar. Uma coisa que é natural da adolescência, é natural da juventude, mas que na concepção dela ali não podia acontecer. Ali tinha que ser superior a tudo isso. E aí ela conversou com os pais, e os pais autorizaram ela a não frequentar mais, porque aquilo era uma violência. Bom, uma outra situação, também muito próprio dessa faixa etária, né? E aí, claro que eu estou falando nesse ponto específico aqui, eu estou falando de um grupo de adolescentes e de jovens que tem acesso à escola, que tem acesso à formação do ensino médio, que tem um projeto de ir para a universidade, que é o bendito do ensino médio. 14, 15 anos, esses jovens, esses adolescentes, agora já mais para jovens, né? Eles estão no ensino médio. Se a escola antes cobrava, agora ela massacra. Né? Então, assim, a vivência deles no ensino médio costuma ser uma coisa desumanizadora. É uma coisa que massacra esses adolescentes de uma forma que, assim, quem consegue superar o ensino médio, né, nas condições que ele está se colocando. Então, o que a gente vai ver é que aí começa, principalmente para aqueles que têm um projeto de entrar na universidade, aí vem, no nosso caso aqui de Juiz de Fora, PIS, Enem, vestibular. E aí, quantos desses adolescentes não vão às reuniões porque estão estudando, porque no dia seguinte tem prova? Ou estão fazendo trabalho? Ou, sei lá, né, não foi porque
Os pais foram para a reunião pública e aí eles não quiseram ir, ficaram em casa estudando. É muito comum, e aí isso aconteceu várias vezes comigo também, de encontrar os pais na reunião pública e perguntar: cadê fulano? Ah, não, ficou em casa fazendo trabalho. Cadê fulano? Ficou em casa estudando. Cadê fulano? Amanhã tem prova. Cadê fulano? Ah, foi para o cinema com os amigos. Então, veja, aí eu volto lá naquela primeira questão que eu coloquei. Quais são os valores que fundamentam as prioridades dessa família? Porque o meu argumento era o seguinte: poxa, mas é 1 hora por semana. Ah, não, mas tem o trânsito e tal. São 2 horas por semana. Então, assim, será que, na minha cabeça, né? Será que não poderia se organizar para nesse dia da semana, no caso da mocidade, costuma ser 1 vez por semana, 1 horinha, né? Não dá para se organizar para nesse dia, nesse horário, vir para essa formação religiosa, né? Isso considerando assim, será que em casa, nessa loucura de ensino médio, ele está participando do curso do Evangelho no Lar? Ele está tendo tempo, em meio a tudo que ele tem que estudar, de ler uma página do Evangelho, uma página de alento espiritual, não falo nem de formação, mas de alento. Sabe, uma página de acolhimento que diz, tudo bem se você não está dando conta agora, você vai dar conta depois. Então, aí, mais uma vez, eu volto a pensar isso com os pais. Quais são os valores que estão priorizando? Porque era muito comum, quando eu encontrava esses jovens em outros momentos, eles terem ido para o cinema, eles terem ido para uma festinha na casa do amigo. Isso é importante, isso é fundamental na vida do adolescente. Mas se é possível me organizar para ir ao cinema, para ir na casa do amigo, será que não é possível me organizar para ir à mocidade? Para ir na casa religiosa? Mas aí vem aqueles itens que eu coloquei antes. E aí, dentre esses itens, que valores fundamentam as prioridades? Aqui tem uma outra questão, uma quarta e última, prometo. Não raro a gente vê, né, os pais, as famílias, eles se unem em sentido de levar o filho à evangelização, e aí eles vão juntos. E eles estudam juntos e fazem o culto do Evangelho no Lar juntos, e vão para a confraternização na mocidade, em síntese, né? Eles se desdobram para que a religião tenha presença na vida dos filhos. E aí chega aquele determinado momento, comumente, né, mais ao final do ensino médio, eles fazem 18 anos e dizem, agora eu comando a minha vida. Aí quando a gente faz 40, a gente fala, não dá para eu voltar aos 17? Né? Mas é isso. E aí, o que acontece com esse jovem quando ele sai do ensino médio, quando ele consegue realizar o projeto dele de ir para a universidade? Chega lá na universidade, principalmente nos primeiros períodos, ele vai estudar filosofia, sociologia, psicologia, história e muitas outras disciplinas que são fundamentos que vai falar para ele sobre a construção da história da humanidade, sobre a história da filosofia, sobre a história da história, sobre a história da ciência, a história da sociologia. E aí o que acontece muitas vezes com esses jovens é que eles descobrem que a religião, a instituição religiosa, é uma instituição social, entre aspas, como outra qualquer. Que os fundamentos da religião é uma filosofia, mas que ela não é única. Existe N outras filosofias de vida. Existe N outras direções, direcionamentos. Se a gente quiser faltar, assim, dois extremos, a orientação de uma filosofia espiritual ou espiritualista e a orientação de uma filosofia materialista. Só por aí você tem 2 extremos. Um enquanto ser espiritual em evolução, o outro enquanto produto de relações materiais. Isso, muitas vezes, coloca esse jovem numa situação assim de confusão, sabe? Isso não quer dizer que a fé dele seja frágil. Isso não quer dizer que todo o conhecimento construído até ali tenha sido frágil. Isso quer dizer que ele está diante de uma gama de informações e de conhecimento e que ele, como um ser que tem uma capacidade de análise crítica, ele precisa fazer esse movimento. Nesse movimento, ele precisa ter apoio, exatamente para ele saber, para ele pensar, analisar uma e outra situação, e aí esse é o momento crucial, ele escolher uma ou outra situação, ou as duas, né?
Quando eu fui para a universidade, já fui para a universidade um pouco mais velha, eu já tinha um pouco de conhecimento na doutrina espírita. Na mesma época que eu fui, outras pessoas do movimento espírita foram, mas eram pessoas mais jovens do que eu, e essas pessoas simplesmente, ao descobrir que Jesus Cristo poderia simplesmente ter sido um revolucionário como outro qualquer, falaram, mas como que eu vou acreditar num homem que foi um revolucionário? Como eu vou acreditar, por exemplo, a Paulo, né, que é um grande referencial para nós, o cara, ele vão vir a casaca. Ele tinha um comportamento, depois do nada ele muda para o outro. Então, esses conflitos, se lá no início da adolescência eu tive o conflito de entender que meus pais, meus evangelizadores, não eram super-heróis, agora eu começo a ter um conflito de entender que aquela não é a única explicação da vida. Então, aqui exige, aí a gente já vai pensar numa dimensão também espiritual, uma maturidade do espírito. Isso não quer dizer que ele seja melhor ou pior, não é isso. É a questão que ele vive um momento de crise de conhecimento. Um jovem que eu acompanhei também, que foi muito significativo, por quê? Infância, evangelização, adolescência, mocidade, super participante, atuante, chegou a fazer estudos na mocidade. Então, assim, a casa espírita via ele como o protótipo de o palestrante, o evangelizador, o diretor, era um projeto, né? E aí ele vai para a universidade, começa a fazer um curso na área de humanas, que tem uma base filosófica, histórica muito grande, e um belo dia ele simplesmente diz, eu sou ateu. Tudo que me ensinaram na vida não faz sentido, porque a história diz isso, a filosofia diz aquilo. Então, durante a universidade, ele simplesmente não frequentou, por uma questão de se posicionar. Para dizer, olha, neste momento eu estou em crise, os conhecimentos, as informações estão me colocando a pensar coisas que eu nunca havia pensado. Né? Tempos depois eu encontrei com esses jovens e falei, e aí? Eles, não, frequentar a religião não estou frequentando não, mas eu tenho o evangelho em casa. Então volta aquela questão, né? E eu falei que seriam só esses 4 motivos, né? Essas 4 coisas. O que a gente fez lá na evangelização, na primeira infância, na segunda infância, o que a gente fez no início da adolescência, quando chega a essa fase crucial da nossa encarnação, da vida do ser humano, né, que é uma fase de transição, mas não é uma fase de transição só biológica, é de acesso ao conhecimento, é de análise, é de uma postura crítica diante da vida. O mais importante, e aí que a gente não desiste nunca, né, de acreditar, de ter fé, é que todo conhecimento construído, ele existe, ele está ali. E na hora que aquele espírito precisar daquele conhecimento, ele vai saber lançar a mão. Ele pode não voltar para uma casa religiosa, mas o princípio de solidariedade, dos valores humanos, da moral, estão ali. Então ele vai saber retomar. Então, assim, eu acho que a questão não é só uma questão de faixa etária. Não é só porque os novos estão chegando, é muita coisa. E é uma coisa linda, maravilhosa, né? Porque, assim, são poucos, são raros os adolescentes que a gente vê vindo da evangelização, passar pela mocidade, começar a fazer estudo, assumir coordenação e permanecer. São poucos esses. A gente tem que investir nisso? Tem, mas principalmente quando nós encontrarmos nesses momentos de crise, a gente não julgar como pessoas chatas. A gente não julgar como, ai, agora está trazendo problema. Né? A gente entender que são espíritos em processo de construção de conhecimento e que talvez aquilo dali, né, assim como teve um momento da primeira vez da entrada na escola, a primeira vez da alfabetização, talvez seja a primeira vez na vida daquele espírito em que ele está sendo capaz dessa postura crítica. E isso, assim, para mim é lindo, sabe? É maravilhoso você perceber aquele espírito em conflito. É lindo isso. Isso, enquanto desenvolvimento, é um momento mais... É incrível, é igual ouvir a criança falar as primeiras palavras. É lindo, é maravilhoso. Mas não é fácil. Né? E aí, nesse momento... E por isso eu acho que eu estou amando tanto trabalhar no ensino superior, porque eu estou com esses jovens lá. Né? Então, é muito comum para mim, meninas de 18 anos, primeiro período, chegar para mim e falar, minha mãe não é o que eu pensava que ela fosse. O meu pai não é. E é lindo, porque, cara, eu estou diante da vida. A vida está me convocando
a me assumir como pessoa no mundo. E se há um momento, sabe, em que eles podem conversar sem ser só criticado, só julgado, é muito lindo, é um processo lindíssimo. Falei Excelente, muito. né, meus amigos? Quanto material aí a gente tem para poder meditar, nós pais, nós avós, nós jovens, né? Nós como família, quanto material bacana a gente tem para pensar, para degustar e para tentar aplicar em nossa vida. Eu acho que esse estudo com a Sandra Helena, nós deveríamos vê-los em família, né? Reunir os filhos, os adolescentes, os netos, e a gente ver junto para debater, porque é um material muito rico e eu tenho certeza que todos aqueles que assistirem vão se beneficiar. Sandra, te agradeço imensamente em nome aqui da nossa comunidade, foi excelente, tá? E a gente espera que você visite o nosso espírita.info e que possa em outras oportunidades vir colaborar conosco, tá bom? Um beijão, um abraço, muito tudo de bom para você, tá? Obrigada, Ricardo. Obrigada pela oportunidade dessa reflexão, né? E com certeza eu vou estar lá presente. Um grande abraço. Tchau, pessoal.